Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje tem uma parte empresarial que está à minha esquerda, o telespectador à direita, né? Mas a minha direita, a esquerda para o telespectador tem o híbrido aqui de esquerda e direita ao mesmo tempo, do ponto de vista ideológico. Então, Írio Piva, tudo bem, nosso tudo empresário, bem. Dono da Elevato? Prazer tê-lo aqui, meu querido amigo. Prazer é meu, Paulo Sérgio. Muito bom estar participando com essa mesa seleta aqui. Tá, e o mercado está bem? Tá. A construção está reagindo? Está começando a reagir. Eu acho que vamos ter um período melhor aqui pela frente. Até agora está difícil, mas vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu estive hoje lá com o Ayrton Zafari, rapaz, ele também está na expectativa, já melhorou agora esse mês, né? Então temos boas perspectivas aí. Luiz Henrique Hartmann, meu querido amigo, meu companheiro de futebol, viu? E nem vou te dizer quanto tempo faz, que nem é verdade mais, viu? Tudo bem, Hartmann? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui no seu programa como convidado. Não é convidado, é debatedor aqui. Vocês têm assento permanente aqui. Tranquilo. Se quiser, já bota até a plaquinha aí nas cadeiras. Certo, não tem problema. Tudo bem, Hartmann? Tudo bem, tudo ótimo. E o teu setor de plástico também? O setor de plástico, o ano passado passou um pouco de dificuldade. O setor onde eu atuo bastante hoje, a parte de reciclagem, não conseguiu crescer, pelo contrário, ficou espremido entre o fornecedor da matéria-prima e o cliente. Mas as perspectivas do setor são muito boas, porque finalmente começa a haver a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai fazer uma movimentação bastante importante na área de reciclagem. O setor da petroquímica, o plástico, nós atuamos também na área de distribuição, como atacado. Esse se manteve estável e os negócios continuam andando independente de crise, porque a embalagem, apesar de ter havido uma diminuição da produção, a diminuição do consumo, são vários segmentos e um acaba compensando o outro, né? Nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que agora virou artilharia toda para Canoas. Sabendo que o senhor bombardeou Canoas de tudo que é jeito hoje. Não fui eu, foi a minha vice-presidente que está mais a par, porque isso começou, se intensificou quando eu estava fora, estava na Inglaterra, como tu falasse antes, e a nossa vice-presidente, que é a doutora Maria Rita Assis Brasil, que tomou a frente nessa questão. Mas realmente está muito difícil, serviços terceirizados, e a nossa experiência, lamentavelmente, com serviços terceirizados tem sido muito ruim na área da saúde. No Rio de Janeiro foi sinônimo de roubalheira. Em São Paulo está sendo sinônimo, ou foi até agora, sinônimo de desordem, desorganização, etc. E agora estamos vendo aqui, na periferia de Porto Alegre, de novo, falta de medicamentos, de luva cirúrgica, não se sabe bem onde é que está o dinheiro, enfim, né? Muitos problemas aí, mas tenho esperanças e a própria prefeitura já está procurando soluções para isso, tenho muita esperança. E essa aqui é a ala médica, né? Doutor João Brito Yanis, que hoje o Mendelski, eu liguei para o Mendelski para pedir para me ceder ele para o programa, porque parece que ele é exclusivo lá do Rogério, meu querido amigo Rogério Mendelski. Este homem eu vi subir, descer aquela rampa do Palácio do Planalto ao lado de Collor de Mello. Hoje é um homem decepcionado com Collor. O entusiasmo dele com Collor era o mesmo que ele tem com Trump hoje. Imagina se tem na Casa Branca. Imagina qual é o futuro. Ele subia, descer naquela lá. Doutor Brito, que prazer estar aqui. O prazer sempre é meu voltar para essa casa, que sempre me recebeu muito bem. E o motivo da minha presença hoje é convidar os meus colegas da área da urologia, da ginecologia, da medicina estética, da parte da dermatologia, a prestigiar um norte-americano que está aqui à minha direita, o Dr. Red Ellison, que vem gentilmente de Laguna Beach, da Califórnia, lançar o Termiva, que é um equipamento de radiofrequência, que será utilizado a nível de consultório para o tratamento e o rejuvenescimento da área
íntima da mulher. O evento será amanhã no anfiteatro do Hospital Mãe de Deus, às 19 horas. Eu conto com a presença dos meus colegas, né, e também das convidadas que foram pela nossa clínica praticamente intimadas a nos prestigiar. E desde já eu agradeço muito às irmãs do Hospital Mãe de Deus, como a sua direção, em nome do Dr. Alceu Alves, porque desde o momento, há 9 meses atrás, quando nós solicitamos o anfiteatro para divulgar esse trabalho, que está sendo iniciado em Porto Alegre, então, e certamente vai percorrer o Brasil inteiro, eu tive simplesmente 100% de apoio do hospital e da sua direção. Então, está apresentado o Dr. Red, agora eu te deixo um pouco com ele, que depois vai entrar um outro médico nessa sala médica, o Dr. Gilberto Schwartzman. Perfeito. Na verdade, o Dr. Red, claro, né, ele só fala inglês. Red, would you like to say something for the audience? In English? Yes, of course. E eu vou traduzir para você sem problema nenhum. It's a pleasure to be here. I'm Red Allensod. I'm from Laguna Beach, California, and it's a pleasure to be in your beautiful country to introduce what I think is a life-changing treatment for the women of Brazil. And so I'm very thankful to be invited here today. O Dr. Red, em primeiro lugar, ele está realmente bastante impressionado com o Brasil. E a gente fica muito contente, né, por recebê-lo aqui no Sul, porque nós temos uma tradição excepcional. Ele disse que o tratamento que ele está sugerindo através desse novo equipamento chamado Termiva vai trazer assim muitos benefícios, né, e será mais um arsenal para que aqueles profissionais que atuam na área íntima da mulher possam ter também, pelo menos, uma outra escolha para um tratamento não cirúrgico que pode ajudar muito as pacientes de variadas idades, e principalmente aquelas que sofrem da menopausa, de atrofia vaginal, de problemas com seus lábios, também de alargamento vaginal, que perdem urina e que têm muitas infecções na parte vaginal de repetição. E eu tenho certeza que no futuro esse equipamento, que é extremamente simples, portátil, pode ser usado na parte pública e vai ajudar muitas senhoras a evitar as filas do SUS, evitar as hospitalizações, evitar os gastos. Mas como funciona esse aparelho? Porque, obviamente, imagina que uma cirurgia, ela é invasiva, não é? Não, ela não é invasiva. Não é invasiva? Não, ele é na verdade, ele é um aparelho pequeno que tem um probe, que seria um bastão de mais ou menos 25 a 30 centímetros de comprimento, menos de diâmetro do que um dedo, extremamente flexível, e que na ponta ele tem um sensor. Então é uma radiofrequência que emite um calor constante de uma temperatura que varia de 37 a 42 graus. O paciente fica na posição ginecológica, recebe um gel também morno na região, e um procedimento, uma técnica específica, e todo o tratamento na região vulvovaginal dura mais ou menos 20 a 30 minutos. Terminou esse procedimento, então não tem anestesia nenhuma, a paciente te agradece e vai embora. São 3 séries de 20 a 30 minutos, com intervalo de 30 dias por cada uma. E as respostas dessas pacientes, né, que o Dr. Red vai mostrar amanhã, são realmente impressionantes. Nós iniciamos esse trabalho há mais ou menos uma semana, quando eu recebi o equipamento. Já temos uma série de 20 Qual é a origem casos. do equipamento? Americano, o Termiva? Sim, é americano. Americano. E o Dr. Red... Foi criado pelo Dr. Red? Exatamente. Isso aí. É que o Dr. Red, na verdade, ele é um cirurgião uroginecológico, eu já o conheço há muito tempo. Ele é extremamente hábil, né? Ele tem uma clínica excelente, e ele se preocupa muito com a parte não cirúrgica. E aí, esses cientistas, na verdade, que eu vejo, e gosto muito pela simplicidade que o Dr. Red é, pelo que ele é nos Estados Unidos e na Europa, enfim, no mundo inteiro, já que amanhã vem colegas até de Brasília, de São Paulo, de Rio, conhecendo o trabalho bastante humano também que o Red e a sua família exerce na cidade de Laguna Beach. Então, eu acho assim que o objetivo, assim, o meu trabalho durante 9 meses é simplesmente um agradecimento ao convite que ele me fez. Agora te pergunto, o rejuvenescimento masculino da área genital é possível ou não? Bom, o senhor sabe o seguinte, amanhã vai estar o doutor Cláudio Telequem vai estar lá, e eu acho que é o profissional habilitado nesse sentido. Mas o senhor sabe se tem condições ou não?
Eu diria assim, o senhor, vou lhe ser bem honesto, existe, claro, eu não atuo Claro nessa que eu não área. preciso. Sim, eu tenho absoluta certeza. Não preciso rejuvenescer nada. Já estou rejuvenescido. Mas o senhor sabe que hoje existe, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, que é chamado Priapus, onde você tira o seu sangue, né, prepara o plasma rico em plaquetas e injeta na sua região. Então o senhor vai ter uma potência muito maior, é um substituto para esses medicamentos tipo Viagra e Cialis. Está funcionando muito bem. Eu estou falando do ponto de vista de restauração. Bom, de restauração, eu confesso ao senhor que eu não sei. Não é tua praia? Essa é boa. Mas olha, parabéns, viu, doutor Brito. O doutor Brito é um cara extremamente polêmico, é um homem identificado com a direita, né, com as privatizações, é um homem contra o Estado, com estatais de toda a ordem. Nenhum lugar do mundo se dá bem com benevolências, né? Nós estamos pagando preço por isso, né? Nós estamos... Só aqui em Porto Alegre tinha 32 secretarias. Imagina como é que é possível administrar com 39 ministérios e realmente fica difícil. Agradeço então ao doutor Ré, daqui a pouco será o doutor Gilberto aqui, pela presença, muito nos honrou. Eu que agradeço a sua gentileza. Então, fica essa mensagem aí para que ele tenha uma boa estada. Muito obrigado. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado. Né, e sucesso com o Termiva. O que significa Termiva? Tem Termiva vem de termi, de calor, e va significa vagina. Perfeito. É isso. Perfeito. Thank you very much. Thank you. Thank you. Vamos agora à mensagem do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina Veterinária combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo, que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Doutor Argolo, sim, vamos a essa questão lá, que envolve, obviamente, empresa privada, fornecimento de medicamentos, que o sindicato bateu forte, né, e que eclodiu hoje aí, especialmente na cidade de Canoas. Porque a empresa se defende, a secretaria também se defende de saúde lá. Como é que o sindicato detectou esse problema? Foi através de denúncias, chegou a investigar, fiscalizou? Nós recebemos, principalmente dos pacientes, muitas denúncias e preocupação por parte dos médicos com relação às questões de disponibilidade de medicamentos, de material, enfim, de condições de trabalho, e trazendo um notório prejuízo ao bom atendimento dos pacientes. E o que nós estamos verificando nesta área da saúde é que estão se construindo verdadeiras macroempresas, né, verdadeiros trustes de substituição de administração de hospitais, de áreas da saúde, de municípios, né? Então, tu vê uma empresa que trabalha em São Paulo, que trabalha no interior do estado do Rio Grande do Sul, que trabalha, não estou me referindo a essa especificamente, embora essa também trabalhe em São Paulo, trabalhe aqui, também trabalhe no interior, mas tem já empresas com milhares de empregados que trabalham nesta área de terceirização e, lamentavelmente, nós estamos vendo aí em Canoas, nem sempre honram com os compromissos que assumem. E acho que a própria prefeitura está muito preocupada com isso. Chama-se GAMPA. Eu não saberia isso tem uma sigla, eu não saberia te dizer. Como eu te disse, eu estou muito pouco a par disto, porque quando eu cheguei, já essa questão tinha evoluído bastante e estava sendo a questão assumida pela diretoria do sindicato. Esses dois postos de saúde que já estão atendendo às 10 da noite, eu já recebi aqui informações que não tem médico até às 10 da noite. Por falta de segurança.
Eu não sei, eu não tive, desde que cheguei, não tive nenhuma reclamação a respeito disso. Eu tenho muita esperança em que o governo de Porto Alegre se envolva seriamente na questão da saúde. Nós temos tido problemas importantes. O secretário Erno da Saúde tem sido muito gentil e atencioso conosco. Ainda ontem tive a oportunidade de telefonar para o secretário Erno, secretário da Saúde do município, e relatar a ele que nós tínhamos lá no PAN 4, no postão da Vila dos Comerciários, 14 vagas e 32 pacientes, sendo que 2 eram adolescentes, que a lei da infância e da adolescência proíbe que fiquem internados junto com adultos, até para proteção desses adolescentes. Então, telefonei para ele, ele estava a bordo já de um avião viajando para São Paulo, mas colocou o chefe do serviço de emergência em contato comigo, que já estava tomando providências. Enfim, vejo, diferente do governo anterior, vejo uma disposição intensa, e especialmente por parte do Dr. Erno, de assumir, resolver, não esconder. Inclusive, perguntei para ele especificamente isto. No governo passado, era vedado ao sindicato entrar nos serviços médicos administrados ou próprios do município. Então, nos impediam de fazer verificação do que estava acontecendo. O que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que convidar um vereador, porque o vereador tem a obrigação de fiscalizar o que faz a prefeitura e, portanto, tem acesso a qualquer área da administração pública de Porto Alegre. Então, tínhamos que convidar um vereador e entrar junto com o vereador. No governo passado, eu estive aqui no PAN 3, inclusive fotografando e filmando pacientes dormindo no chão de concreto, né? E eu até tive a oportunidade de dizer isto agora, semana passada, ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, que isto fere não só a Declaração dos Direitos Humanos, como a própria Convenção de Genebra. A própria Convenção de Genebra veta, né? Se tu fores visitar um campo de concentração, que o retrato dos horrores, né? Eles usavam beliches, eles não colocavam as pessoas como nós estamos colocando os nossos pacientes aqui deitados num chão de concreto. Então, os problemas são muito grandes, os desafios são enormes e nós estamos com grande esperança de que essa administração se diferencie e dê um tratamento prioritário e respeitoso pelo cidadão de Porto Alegre. Doutor Gilberto Schwartzman. Desculpe o atraso. Satisfação, não tem atraso, já foi avisado. Antes do senhor esteve aqui o Dr. Red, que o Dr. João Yanis Brito, o Brito Yanis, né, já explicou a presença dele, está lançando o Termir, um aparelho aí para reconstrução. Descreve aí para nós, tecnicamente, porque daqui a pouco eu digo bobagem. O rejuvenescimento vaginal, Dr. Schwartzman, através do Termiva, que vai ser lançado no Brasil amanhã, no anfiteatro do Hospital Mãe de Deus. É um evento privado nosso e nada melhor que o seu inventor, que é de Laguna Beach, Dr. Red Allison. E como eu fui convidado para ser o KOL no Termiva no Brasil, nada melhor que iniciar aqui para o Porto Alegre e para o hospital que me mantém lá há mais de 30 anos. Temos então a figura de aí, que participou do programa. Prazer tê-lo aqui, um dos mais jovens membros da Academia Brasileira de Medicina, doutor Gilberto Schwartzman, orgulho nosso, vice-presidente da Rio Grandense, nosso querido amigo. O Argola é nosso membro honorário, né? Com muita honra. E chefe, né? É isso mesmo. Aliás, eu quero parabenizar porque vocês, eu como engenheiro desempregado, tenho muito orgulho de ver que o engenheiro é o chefe de vocês, tá? Mesmo. O deputado Ricardo Barros, nosso ministro da Saúde. É uma lástima o que ele tem feito, mas é verdade. Eu fico muito satisfeito com isso. Doutor Gilberto, nosso presidente da Bienal do Mercosul. Olha, a Bienal tem tantas novidades, sabe que
é muito interessante essa experiência, porque o tema da próxima Bienal das Artes do Mercosul é fascinante, que se chama Triângulo do Atlântico, que é uma alusão à nossa formação cultural com os indígenas americanos, os europeus vindo para a América e a mão de obra escrava posteriormente da África, né? Então esse Triângulo do Atlântico é o tema da próxima Bienal, que acontece em abril do ano que vem, mas nós temos uma série de atividades que já começaram. Nesse domingo, eu convido a todos, lá na Concha Acústica do Teatro São Pedro, vai haver um festival de coros. O Rio Grande do Sul tem mais de 5.000 coros. Olha que interessante a riqueza cultural, não é? E vai ter uma apresentação... Até a Júris tem uma, né? Isso mesmo. Vai haver uma apresentação da Federação Gaúcha de Coros, em parceria com a Bienal. Nós tivemos no domingo os pintores gaúchos pintando e desenhando com as crianças na Redenção. Nós vamos ter no dia 27 o professor Sérgio Pena, que é um geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, que estudou o DNA do brasileiro e mostrou que nós somos uma grande mistura, maravilhosa mistura, não é? Então, a Bienal vai preparar uma série de atividades mostrando quem somos nós. Mas qual é o período da Bienal? A Bienal... Eu fui o marketing da primeira Bienal. Isso. Aliás, lidar com... Eu admiro quem consegue lidar com artistas, né? E especialmente com quem tem a responsabilidade de tratar com os artistas, né? Não é sopa? Não é sopa. Então eu tenho admiração especial por ti. Qual é o período? Porque a Bienal sempre era um período. A Mostra de Arte Contemporânea é do dia 6 de abril a dia 4 de junho de 2018. Mas nós teremos atividades todos os meses até lá, atividades preparatórias. No aniversário de Porto Alegre, nós tivemos aquele concerto belíssimo com mais de 5.000 pessoas na escadaria da Igreja das Dores, em que o maestro Borges Cunha, da orquestra do Teatro São Pedro, foi desafiado por nós para fazer uma leitura para a música contemporânea do tema da Bienal. Então foi belíssimo. Enquanto o senhor toma um cafezinho, eu vou chamar agora a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. O CREA do Rio Grande do Sul, se me ajudarem, né, nós vamos para a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, que está sempre em defesa e valorização da área tecnológica. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da própria sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem a expertise e o reconhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, contabilizando ou compatibilizando investimentos e qualidade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Fale, doutor Paulo de Argolo Mendes. Não, ia aproveitar para colocar à disposição do Gilberto um Museu da História da Medicina, claro, que funciona ali na Beneficência Portuguesa, no prédio histórico da Beneficência, que nós restauramos, é um prédio belíssimo, e que tem uma área que normalmente fazemos lá apresentações de canto lírico, etc. Então, quero botar à disposição, vai nos orgulhar muito fazer parte da Bienal, de poder contribuir de alguma forma. Então... Quem é o curador da Bienal? O curador chama-se Alfons Hug, é um alemão que já fez a Bienal de Veneza, uma pessoa muito preparada. E essa ideia de colocar a arte africana, principalmente, pela primeira vez nas bienais, foi muito interessante, porque tem uma arte contemporânea muito viva na África. Vários desses artistas que vêm para a Bienal vão fazer obras nos locais onde houve venda de seres humanos na história digamos assim, do tempo da escravidão. Então, é uma coisa muito interessante a intensidade, digamos assim, o conteúdo emocional dessa próxima Bienal. Eu estou muito contente. Parabéns. E é muito interessante o pensamento moderno na África. Ontem tive a oportunidade de estar lá com o nosso Francisco do Estúdio Clio. Marshall. Francisco Marshall, no Estúdio Clio.
participando do almoço com uma palestra sobre o medievo, em especial em Portugal e Espanha. E, dependendo do ponto de vista, alguns dizem descobrimento da América, outros dizem invasão da América. Sim, dependendo de que lado tu olha isso. E ele está lançando um livro justamente sobre o pensamento filosófico moderno da África. E o que mostra o nosso distanciamento das nossas raízes, como é importante resgatar essas raízes que são tão fortes na nossa formação étnica e formação cultural do Brasil. Dr. Luiz Henrique Hartmann e Írio Piva, os nossos empresários aqui, explica um pouquinho o que está acontecendo em âmbito nacional com as reformas, especialmente a reforma trabalhista, tão necessária, a previdenciária, que eu acho que é um arremedo, porque quem era privilegiado continua privilegiado e quem sempre padeceu com a previdência desse país vai continuar padecendo. Ou mais. Porque o governo que, ao longo de toda a história, tomou dinheiro da Previdência para fazer obras públicas, inclusive Brasília, no espírito megalomaníaco do Juscelino Kubitschek, outras obras necessárias. Transamazônica, que foi um dinheiro posto fora. Itaipu Nacional, essa necessária, mas foi o dinheiro da Previdência. Rasparam os cofres, tiram agora 30%, era 20%, passaram a 30%, que sai da Previdência e vai para o Caixa Único do governo. Mas a trabalhista está aí necessária, acho que também é muito paliativa frente às necessidades, mas eu gostaria de ouvi-los. Com relação à trabalhista, analisando todos os pontos que estão modificando, eu acho que nós vamos ter um avanço muito importante. Muito importante por quê? Porque o Brasil precisa deixar de ser o campeão de sindicatos. O Brasil tem 11.500 sindicatos. Mais 17 mil. Olha o olhar do presidente do Sindicato Médico. Não. Nós estamos falando de sindicatos patronais que aparecem todo dia. De patronais não, de laborais que são remunerados. Né? São remunerados. A maioria dos sindicatos patronais, existem os executivos, mas os profissionais, os empresários, não são remunerados. Né? Então, há uma aberração. Os sindicatos que estão organizados têm sobrevivência, têm como sobreviver. Né? Mas a parte, digamos, laboral, nós temos exemplos... E muitos vão desaparecer. Vão desaparecer, com certeza. Tem muitos que já não conseguem sobreviver no modelo atual. Então, mesmo na área da saúde, na área da medicina, há vários sindicatos que vivem exclusivamente do imposto sindical. Exatamente. Né? Nós vivemos da mensalidade, que os médicos voluntariamente se associam. Mas vários sindicatos, inclusive de médicos, vão desaparecer. O que vai acontecer é que os donos dos sindicatos, né, vão desaparecer. Nós temos sindicatos laborais que faz 30 anos que é o mesmo presidente, que é a mesma diretoria, e que essa obrigatoriedade que existia de fazer a homologação no sindicato era o momento em que os empregados, os funcionários demitidos, eram aliciados para entrar com cláusula trabalhista, das quais eles não tinham custo nenhum, vão passar a ter, das quais eles não tinham risco nenhum, vão passar a ter, porque se perderem vão ter que pagar sucumbência e alguém vai ter que pagar. E se o sindicato, que é quem patrocina, está por trás, vai acabar tendo que pagar. Alguém vai pagar. Riscos, né? Outra coisa, a má-fé passa a ser agora penalizada. Já existe jurisprudência, já existem juízes que estão testemunhas de má-fé, mentiras que se armam, grupos que se armam na empresa, esse testemunha para esse para aquele e tal. Isso, nós temos acompanhado alguns casos em que já está se penalizando testemunha de má-fé. Os juízes estão mais espertos. Né? Acontece que a parte, por exemplo, essa parte sindical, essa parte de causas trabalhistas, vai diminuir. Por quê? Porque vai haver um risco de perder e ter que pagar. Não vai mais ser uma coisa que... essa banalização que existe. A própria CLT, ela gerou um tsunami entre o capital e o trabalho, entre o empregador e o empregado. Né? Em vez de ter
uma relação de harmonia, respeitosa, pacífica. Outros avanços... Elas giram um enfrentamento do capital do trabalho, eu não consigo entender isso. Parece que o empregador é o vilão da história sempre, e o trabalhador é a vítima. Sem dúvida. Na realidade é o seguinte, os juízes trabalhistas, tá, que passam no concurso, a maioria hoje com menos de 30 anos, né, recém-formados, gente com uma boa formação, se prepara para o concurso, sem experiência nenhuma, passa a decidir sobre causas e olhando jurisprudência. Né? Na realidade, essa mudança é importante porque atualmente, eu estava comentando, quando eles passam no concurso, existe um período em que eles aprendem e são disciplinados para considerar o lado do empregado coitadinho e o lado do patrão o vilão. Empresário Írio Piva. Então, vamos ouvir o Írio agora para estabelecer o debate. O que eu penso primeiro sobre reforma de Previdência e reforma trabalhista é que está havendo uma confusão muito grande. As pessoas não sabem o que é a reforma trabalhista nem a reforma da Previdência e já são contra. Alguém que nem ouviu falar, escuta as pessoas na rua, o que você acha da reforma da Previdência? Eu sou contra. Mas por que é contra? A reforma trabalhista da Previdência eu não tenho nenhum conhecimento, realmente acho que tem uma caixa preta lá que precisa ser examinada e tudo mais. A reforma trabalhista é uma necessidade extrema para o Brasil, para que o Brasil possa crescer. Eu comento sempre assim, nós estamos com um americano aqui, né? Não tem lógica uma mercadoria custar a metade do preço num país desenvolvido do que custa aqui e as pessoas aqui ganharem muito menos, ou menos da metade do que ganha alguém que está, por exemplo, nos Estados Unidos. Onde está essa diferença de valor? A diferença de valor, com perdão, né, eu faço parte também de sindicato, acho que nós temos 17 mil sindicatos no Brasil, que custa uma fortuna. Tá? A maioria dos sindicalistas ele não está lá para defender as pessoas, ele está lá para defender o seu próprio seu próprio status, o seu próprio umbigo mesmo. Tá? Mas eu acho que para que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista possa avançar, eu acho que precisa municiar as pessoas de mais informação. Bom, que precisa, eu acho que está realmente precisa elevar a idade de aposentadoria, agora manter privilegiado os que já eram privilegiados. Isso se faz por temor. Existe um temor reverencial a determinadas autoridades do país. Mas aí, a Previdência Pública ela é muito mais nefasta que a Previdência privada. A previdência privada que eu falo para o trabalhador que trabalha em iniciativa privada. Mas falando dos que vão ser privilegiados ou que vão ficar fora dessa reforma de aposentadorias, eu lembro uma frase do George Washington que dizia que a existência de um exército regular em tempo de paz é incompatível com a democracia. Se tiver uma parte da população armada e uma parte da população desarmada, a parte armada vai sempre ser beneficiada. E agora na reforma, na revisão da questão da aposentadoria, nós estamos vendo que os militares, que têm um custo altíssimo para a Previdência, continuarão com os mesmos privilégios que tinham antes. Ninguém ousou tocar nos militares. Se tu pegar o salário de um general e comparar com o salário de um desembargador, tu vai ver a estratosférica diferença entre um e outro. Né? Eu estou falando do contexto geral, né? de privilégios mesmo. Se tu somar o número de generais que nós temos no país e comparar com o número de desembargadores que nós temos em todas as instâncias, é uma coisa fantástica. Um erro não justifica o outro. Claro que não, mas eu acho que é todo um contexto de pressão e corporativismo a que os parlamentares submetem. Agora, quem está armado tem mais poder de pressão. O comandante-geral da brigada e o chefe de polícia, eu perguntei para eles, não, é que um militar, um policial tem que se aposentar aos 55 anos porque corre atrás de bandido. Bom... E o trabalhador corre atrás da sobrevivência, vai correr 40, 45 anos para se aposentar, atrás da sobrevivência. Saindo de casa, indo até o ônibus, correndo risco de vida, tomando um ônibus, indo em pé no ônibus, sem ar-condicionado, sem nada, chega, vai para o trabalho, correndo risco de vida, quando precisa de um médico, não tem.
O Paulo. E aí vai ter que trabalhar 45 anos. E quando precisa é este que vai sofrer de novo, ele é um marisco. E quando precisa de um hospital, vai ficar no corredor ou numa máquina. No corredor, numa máquina. O Paulo, na reforma trabalhista, se a gente olhar um número, uma justiça trabalhista brasileira que custa 16 bilhões por ano, tá? E devolve em ações trabalhistas, na defesa do trabalhador, 8 bilhões, tem alguma coisa errada. Essa é a relação? Essa é a relação. Aliás, isso foi feito muito bem feito pelo nosso prefeito Marquesan. Ele justamente levou isso em plenário na época, que a Justiça do Trabalho, né, se isso fosse bom, o americano teria. Não existe nem Ministério do Trabalho nos Estados Unidos. E as pessoas vivem muito bem, porque é muito valorizado a mão de obra. Então, se trabalha por hora, quanto mais tem, o senhor mais trabalhar, mais o senhor ganha. E um detalhe, eu estava falando com o Red justamente sobre isso hoje, mostrando o que custa um funcionário por um profissional liberal, como eu, ou como um empresário, que eu sempre digo que no final do ano o nosso empresário decente tem que ganhar um troféu, porque quando ele conseguiu sobreviver, né, às intempéries postas, né, justamente pela burocracia que tem nesse país. Aliás, o Brasil ontem foi considerado o segundo pior país do mundo para se abrir uma empresa. O pior é Mianmar. Para o senhor ter uma ideia, eu nem sei onde fica esse país, mas nós estamos numa colocação de penúltimo, para ver as dificuldades que enfrenta um empresário decente. Segundo lugar, a justiça, eu estava dizendo para ele que aqui nosso empregado tem 13º, tem 30 dias de férias remunerada, eu fui diretor do Cristo Redentor quando eu pegava um contra-cheque de um colega. Paternidade, agora tem licença paternidade. E aí vai para um judiciário, como o senhor falou muito bem, né, que tem muita gente boa em tudo, mas fazendo a tal de justiça social com o chapéu dos outros. Então é muito importante que haja essa mudança, porque as pessoas que vão procurar aquilo que não os é devido, porque o senhor leva 2 testemunhas e o senhor tem que provar que aquilo que ele está dizendo não é fato. E termina, na verdade, a Justiça do Trabalho sendo um balcão de negócios, onde nós chamamos, então, sabemos que vamos perder, chamamos a parte dizendo vamos negociar e aí se termina. Essa que é a grande verdade. Então ele comentou que se gasta 12 bi para manter esta mordomia que é a Justiça do Trabalho, e eles entregam 6 bi. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais 6 bi e daí distribuir os 12 bi para quem precisa. Não tem lógica também quando um trabalhador que ganha R$ 1.200, R$ 1.500 por mês, depois de 3 anos é demitido e entra com uma ação de 200, 300 mil. Perfeito. Qual é a lógica? E o juiz chama as partes assim, qual é a sua proposta na primeira audiência de conciliação? Qual é a sua proposta para o empregado? Como qual é a sua proposta? Se o cara ganhava R$ 1.000 e poucos, recebeu tudo que tinha que receber, aí foi lá fazer homologação, o sindicato falou, olha, me dá uma procuração aqui, aí pega aquele processo já montado, onde entra tudo que é possível. E aí, com 62 reivindicações. Exatamente. E quem tem que provar Mas, doutor é o Luiz, empregador. No campo da medicina é o mesmo. O senhor opera um paciente pelo SUS, onde a cirurgia, eles vão lhe pagar, vamos dar um exemplo, R$100, que é mais ou menos isso. Um transplante de pulmão aqui, me parece que na época se ganhava R$ 1.200 para toda a equipe, para o senhor ter uma ideia. Aí um cidadão desse descontente processa o médico e ali o senhor vê 300, 400, 500 mil reais. Quer dizer, não tem nem critérios. Aliás, um bom juiz avaliaria o absurdo e já botaria de volta. Não faria com que o médico tenha que contratar um advogado, aliás, muito bem servido pelo nosso sindicato, eu volto a dizer, é um sindicato, não porque o doutor Argolo está do meu lado, né? Eu costumo puxar saco de mulher e não de homem, então digo porque ele, desde que assumiu, alavancou e nos deu muita proteção, porque até então nós estávamos sozinhos. E hoje eu tenho certeza também, porque eu atendo muita desembargadora, muita juíza,
muita gente decente e nós sabemos que no Brasil o melhor judiciário ainda é o nosso, com todas as dificuldades que tem, mas eu tenho certeza que gradativamente nós temos que mudar isso e fazer com que o empresário seja visto como uma pessoa que vem trazer mais benefícios, conseguir gente para botar dentro da sua firma e não ser visto como vilão. E deixar de ser o vilão da história. Tá? Eu acho que aí, entre trabalhador e empregador, todos são trabalhadores iguais. Parece que o dia do trabalho é feito só para o empregado, para o empregador não. Todos são trabalhadores iguais. E nós temos que erigir a estátua ao empresário, porque realmente hoje ele já passou do simples fato de ser empresário para ser herói. Essa é a grande verdade. A Unicred é a instituição financeira e cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao momento do engenheiro. Mais um momento do engenheiro entre tantos que temos aqui no Pampa Debates para o Senge. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Olha o que é competência, doutor Argolo. Não é nenhuma flauta no sindicato médico, tá? Eu sei que o senhor já foi lá, os senhores trocam figurinhas e tudo mais. E sei que tu jamais farias isso. Claro que não, obviamente que não. O Paulo toca flauta em cima de alguém, meu assado. Jamais faria. Atenção, engenheiro, você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo, em tempos de incertezas é hora de garantir o seu futuro. Por isso você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e de bem-estar, Dr. Gilberto Schwartzman, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e para os seus familiares, com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários, que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Santa Rosa e Bagé. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite esta e outras vantagens e benefícios exclusivos. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Esse é um sindicato que vai sobreviver. Com certeza. É um sindicato atuante, esse é o presente. Do sindicato, né? Esse é o verdadeiro que papel. realmente o engenheiro procura porque sabe que tem retorno. Eu posso ser um pouco polêmico? Eu concordo plenamente com os senhores que há esses absurdos trabalhistas, todos nós já vivemos essas coisas horríveis. Mas eu acho que, historicamente, isso foi estabelecido porque, em algum momento, houve uma grande desigualdade entre a força do dono do negócio e dos seus empregados, e os empregados tiveram que ter certas conquistas, não é, para que fossem protegidos. Isso porque foi no governo uma luta, digamos, numa disputa jurídica entre uma pessoa que ganha um salário mínimo, humilde, e um patrão, ele já entra em desigualdade. Então, houve um contexto social, político, histórico que fez com que essas conquistas das leis trabalhistas tivessem que ser, não é, que foram implementadas. O que a gente não quer, que eu entendo que é o pensamento dos senhores, é o exagero. Nós não queremos eliminar o juiz que proteja o mais fraco. O que nós queremos é justiça, né? Juiz juiz tem que ser justo. Exatamente, né? Porque certamente vão ter muitas pessoas que são protegidas nesse sistema. E nós, muitas vezes, somos, digamos, injustiçados. Mas que tem que haver um... com o Gilberto, e acho que nós temos que ter muito cuidado nessa reforma trabalhista de não jogar tudo para o lado oposto. Exato. Mas esse é o grande problema. As coisas estão mal, tudo de um lado. Né? Não vamos jogar tudo para o lado oposto. E temos que lembrar que, nesse momento, né, tirar direitos do trabalhador, nós temos que lembrar que ele vai concorrer com 12 ou 13 milhões de desempregados que estão necessitando sustentar a sua família e que vão se oferecer... 14 milhões de empregados. 14 já.
e que vão se oferecer para o empresário pela metade, por um terço do que ganhava o seu empregado anterior. Então, há que se ter algum sistema de proteção para que ninguém explore ninguém. Mas, doutor Argola, essa proteção veio justamente com o crescimento das estatais. Essa que é a grande verdade. Como é que um país pode se manter com 39 ministérios, tudo cabines de emprego, tudo obsoleto, sem nenhum ganho para a população? Eu volto a dizer, o Marquesan, né, que votei, que fiz campanha, porque nós precisamos de mudança e chega de apadrinhamento. A pessoa não se elege como se político fosse plano de carreira, ele perde e ganha uma boquinha na presidenta de um banco aí que a gente nem conhece, por uma questão de amizade. Então, nós temos que parar com isso, nós temos que dizer, essas pessoas que entram para a parte pública têm que entender que não é para votar seu salário na calada da noite, ganhar subsídios de tudo quanto é jeito, né? Como é que na Suécia, que é um país que não existe excelências, onde a diferença de um magistrado que não é chamado de excelência, chega de bicicleta, digamos, o presidente do Supremo Tribunal Federal da Suécia vem de bicicleta, e a diferença do valor, ele não tem secretária, ele não tem garçom para dar comida, ele não tem nada disso. E aqui, essas excelências que não têm currículos, não tem nada, não tem background, se sente ali, eu sou doutor e quero ser chamado de excelência, e formam o quê? Eles não formam quadrilhas e no final eles ficam milionários. E que eu não entendo como a Receita não vê isso aí. As quadrilhas estão justamente nesta relação perigosa entre políticos e empresários. Está provado isso aí. As grandes empreiteiras surgiram lá na década de 50, no governo Vargas, né? Uma delas surgiu no governo Dutra, né? E uma outra delas surgiu na Revolução, que foi... São Paulo, eu vou contar uma coisa para o senhor. E a construção de um Brasil, bunda, né? Sobre o empresário, isso eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso e vou lhe explicar por quê. Vamos fazer o seguinte, o senhor chega para mim, que sou o governo, e eu tenho 60 mil funcionários para botar a trabalhar. Eu não quero dizer que isso é correto, porque eu fui criado de outra maneira. Mas eu lhe pergunto, aí eu chego para o senhor e o senhor pode me dar para mim fazer uma rodovia que eu tenho 60 mil pessoas para alimentar? O senhor diz sim, desde que você me dê uma barganha. Isso é que se criou. Mas então tem duas mentalidades. Eu vou embora... Está dizendo que é aparente. Vamos pegar essa legislação aí do Luiz Roberto Andrade Ponte, né, onde se estabeleceu o processo concorrencial para tudo no Brasil. Vamos pegar uma estrada. Por que se acerta facilmente isso? Lotes. Então as empresas se dividem, esse é o roubo que não aparece. Então nessa aqui eu vou dar o preço maior e tu dá o menor. Tu ganha aqui, nessa aqui eu dou o menor, tu dá o maior. Só que o menor já é extremamente caro. E o cara ganha lá, esse é o roubo que não aparece e não está embutido nisso aí. Quer dizer, a roubalheira ela é tão grande na iniciativa privada quanto na pública. Não adianta. O Brasil é corrupto por natureza. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. A nossa população está corrompida. As pessoas está tudo corrompido. É muito difícil. Às vezes a gente se sente até meio impotente. Mas sabe que eu acho que esse momento que nós estamos vivendo tem um lado maravilhoso. Porque, historicamente, a gente vê punição para pessoas que no passado eram... Nunca imaginava. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um grande empresário como Mike Batista na cadeia. Não, Odebrecht. Há 3 anos. Então, eu acho que, olhando historicamente, nós estamos melhorando. Porque tu vê que a Polícia Federal está funcionando, o Ministério Público está funcionando e a Justiça está funcionando. Eu acho que o futuro... Eu acho que o que está acontecendo também é o seguinte... Como disse lá o Gilmar Mendes, os meninos de Curitiba, né? Os meninos de Curitiba têm idade dos nossos filhos, né? Que tem uma outra mentalidade. Tem outra cabeça, né? É outra cabeça. Está vindo uma geração, eu acredito muito que está vindo uma geração que a gente convive, né? Que tem um outro padrão moral, que não admite esse tipo de coisa. Que trabalham honestamente. Mas há pouco tu disseste, Hartmann, que tem uma moralidade não dá para ter conflito. E não é só entre o juiz, entre promotores, a mesma coisa. Há pouco o Hartmann disse que o juiz do trabalho, com 30 anos, sem notório saber, sem endurecimento das vértebras, vai lá e julga uma questão trabalhista. Mas é a mesma relação com o jovem do Ministério Público. Tu tens direito de dizer, por que o Gilmar Mendes não tem direito de dizer a mesma coisa?
Olha, eu acho que o Gilmar Eu não quero te apertar, Não, na realidade é o seguinte, os juízes trabalhistas passam por uma, que eu falei aqui, uma lavagem cerebral, tá? E já vão fazer concurso aqueles que têm esse viés. Já o Ministério Público passa por um outro tipo de formação. Os concurseiros, eles fazem concurso onde tiver concurso. Hoje sai daqui do Rio Grande do Sul, fazer concurso em Rondônia, faz concurso para a Brigada Militar, faz concurso para tudo. Tem concurso, está lá o cara. É os boca de concurso, como diz aqui. Agora, a posição do... E a quantidade de cursinhos preparatórios para concurso, a posição do ministro Gilmar Mendes foi uma posição, antes de mais nada, de arrogância. Não, ele é. Arrogância. Foi uma arrogância... Colocou o Supremo como acima de Deus ontem, né? E a origem dele, qual é o partido de origem dele? Mas o senhor sabe que o Supremo é desmoralizado quando manda um oficial de justiça para aquele Renan Calheiros e o Renan Calheiros simplesmente manda de volta. Então, é isso que eu digo, é uma instituição desmoralizada. Na verdade, quem são os ministros do STF? Outro detalhe, como é que um cidadão como o seu Renan Calheiros chama um juiz de juizeco? Então, desmoraliza... Por que ele chama? Não, mas porque ele sabe que ele será assim, ele se sente impune. Mas não é que ele se sente impune, ele é impune. Ele tem imunidade. Ele tem imunidade. Doutor... Deixa eu só fazer um comentário, posso? Pode. É complexo esse negócio, porque eu fiquei com muita raiva quando botaram o José Dirceu pra rua, de volta para casa, né? Aí depois conversei com um colega meu que é advogado e ele disse, olha, o problema não é que está certo não deixar muito tempo uma pessoa presa numa preventiva, porque tem muita gente simples que ficar presa injustamente é uma coisa muito errada. O problema é que demora para julgar. Se as pessoas tivessem um julgamento mais ágil, nós não teria esse problema. Porque essa quem mandou o Gilmar Mendes para casa, quem mandou o Zé Dirceu para casa... Ele gostaria de mandar o Gilmar Mendes para casa. Não. Agora apareceu quem mandou o Zé Dirceu para casa foi o mesmo tribunal que mandou o Bruno de volta para a cadeia. Agora anuncie a nossa próxima atração, doutor. Nós vamos ter agora o quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, que é uma grande mastologista. Isso é para ver com quem vocês estão lidando, hein? Olha que equipe essa, hein, doutora Daniela? Boa tarde. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de câncer de mama. O câncer de mama é um tumor que se desenvolve como uma consequência de alterações genéticas em algumas células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Geralmente essas células alteradas, elas iniciam nos ductos mamários, originando então o carcinoma ductal, ou nos lóbulos, originando o carcinoma lobular. Os tumores invasivos são aqueles que podem chegar a produzir metástases para outros órgãos. Existem também os tumores não invasivos, que são chamados de carcinomas in situ, e eles estão contidos em uma localização da mama. Eles não têm a capacidade de se espalhar para o resto do corpo. Porém, eles podem evoluir para um câncer invasor e também devem ser tratados. Frente a qualquer um desses tumores, consulte com um especialista. Obrigado, doutor. O doutor Hartmann aqui está louco para me responder o negócio das idades aí. Mas então nós vamos para o ponto final, aí tu respondes do ponto final, que eu acho que é até importante que fales nisso, porque eu acho que a questão de idade não qualifica ou desqualifica as pessoas. Nem tu está completamente certo, nem o Gilmar Mendes está completamente errado. Vamos ao ponto final com o GIMA, FG e a nossa FCDL com o Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E o nosso representante aqui da Fiergs,
Também. O doutor Hartmann, seu ponto final. Na realidade, só para fazer aquele aperto que tu me deu com relação à idade, quando eu falei, quando eu falei de juízes trabalhistas, de ideologia da CLT, eu não estava falando em moral, né? Quando eu falei em moral, eu falei de educação, uma nova moral. São aquelas pessoas que não jogam mais para fora do carro os restos das coisas que estão comendo, não jogam mais a casca de banana, não admitem que uma pessoa fure a fila num cinema, não admite que uma pessoa fure a fila no estacionamento. Né? Quer dizer, é uma outra moral e são pessoas que estão, uma geração que está vindo... Tem outra mentalidade. Né? Outra mentalidade. Isso não quer dizer que os juízes trabalhistas não pensem assim também. Né? Quer dizer, então queria fazer o que está dando para entender. Tu diz que o juiz trabalhista é ideológico e o Ministério Público não. Eu depreendi isso. Deu para entender, todo mundo entendeu, eu também entendi, mas era só para te provocar. Tá certo. Iri Piva, seu ponto final. Na verdade, eu queria complementar. Eu realmente acredito na nova geração que está chegando aí. Acho que nós estamos tendo pessoas mais informadas e mais idealistas. Nós estamos precisando um pouquinho de idealismo, porque eu acho que a nossa geração aí, o mais velho, está realmente quase completamente corrompida. Né? E é o favor para cá, é o favor para lá, e cada um tentando se segurar e preservar o seu próprio espaço. Então, graças a Deus, acho que tudo que está acontecendo aí está fazendo com que as pessoas também pensem mais. E tem muita gente hoje já interessada em realmente fazer um Brasil melhor. Eu acho que a reforma trabalhista tem que acontecer de qualquer maneira, porque se não acontecer, nós não vamos ter condições de recuperar essa quantidade de empregos enorme. Eu acho que fazer uma reforma trabalhista é o primeiro passo para que os empregos voltem. E eu estou bem esperançoso. Eu acho que nós vamos ter um ano... A Justiça do Trabalho é contra. Estamos começando um novo momento. Ninguém gosta de perder poder, claro, né? E perde esse muito que é o poder. negócio. Bom, mas isso é que tem que acontecer. À medida que as pessoas passem a pensar mais no coletivo e menos no individual, quer dizer, na verdade nós temos que estimular o pensamento coletivo. Essa que é a verdade. Uma infinidade de WhatsApps. Ontem, na hora do programa, aqui com o comandante-geral da Brigada e o chefe de polícia, saiu do ar o WhatsApp do Brasil inteiro, né? Mas aqui tem duas questões para o senhor aqui, Armando Machado e a Laura Briz. O Armando está colocando, doutor Angulo, o que é com o Hospital Petrópolis? Está abandonado? E aqui a Laura pergunta ao presidente do Sindicato Médico se está vendo com o Hospital Beneficência Portuguesa, pois falta técnico de enfermagem, enfermeiros e tudo mais. Quem é o diretor desse hospital? São 2 hospitais, o Petrópolis eu até acho que está completamente fechado. A Beneficência está passando por grandes dificuldades, com conflitos lá entre terceirizados que trabalhavam para o hospital e a direção do hospital, e, enfim, né? E o hospital com dificuldades, inclusive, de pagar seus funcionários e de manter funcionando. Então, são 2 hospitais que estão passando pela situação de miséria absoluta em que foi colocada a saúde. Eu não sei se já estão no meu minuto final aqui. Não, eu pensei que ia começar a contar agora. E não tem desconto. Então vou ser rápido. O Sindicato Médico funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da noite, e sábado e domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas a vacina, que vai até o dia 26, né, para o médico que quiser se vacinar, temos estacionamento próprio, facilidades, enfim, Wi-Fi, etc. Mas a vacina, ela tem que terminar mais cedo, porque nós temos que devolver as vacinas à Secretaria de Saúde. Mas, de qualquer forma, até o dia 26 vamos estar fazendo a vacina, inclusive a tetravalente. E queria, para concluir, dizer que o doutor Otomar Vivian, deputado Otomar Vivian, volta ao IP, depois de um período que nós tivemos aí no IP de desmonte, de dificuldades, e, enfim, de péssima memória, e eu fico muito angustiado, tu que fizeste campanha para o nosso prefeito, que ele vá aproveitar o ex-diretor do IP no seu secretariado. Isso seria esbofetear os médicos e os funcionários públicos do Estado. Aliás, seria uma desconsideração. Há 6 meses, já 2 então, eleitos e 4 já no poder, o Nelson Marquesan, e não tem ainda equipe montada.
Mas eu estou esperando aí o banco de talentos. Tu está no meu minuto. Não, já terminou. Parabenizar o doutor Otomar Vivian, dizer que nós temos muitas esperanças e terminar com uma frase que eu li hoje do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, que diz assim: se a natureza fosse um banco, já estaria salva. Claro. Que é verdade, né? Olá, Paulo Sérgio, ontem tu disseste que o Trump não conseguiu derrubar o Obamacare. Não foi o Trump, foi o Congresso que não deixou ele derrubar. Até os republicanos. Hoje os jornais dizem o contrário. Anota aí, com o muro vai ser a mesma coisa. Júlio de Gravataí. Pois eu tenho aqui o fã número 1 no Brasil, ele e o Luizinho Pereira Lima. Os dois fãs do Trump. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao convite. Mais uma vez, convidar os meus colegas para amanhã às 19 horas, lá no anfiteatro do Hospital Mãe de Deus, com o lançamento do Terniva, né, com seu inventor, o americano Dr. Red Ellison. E também dizer que, para mim, hoje essa mesa é excepcional, porque não tem político aqui. Então, quando eu venho aqui e tem um político, eu sei que o resultado vai ser sempre o mesmo, aquele blá, 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 aquela churumela de baboseira que nada se concretiza, né? Tudo é sempre para depois, para depois, para depois. São profissionais de primeira linha, eu aprendi muito hoje aqui, saio extremamente satisfeito e eu peço, quando o senhor me convidar, se tiver político, o senhor me tira, porque é uma perda de tempo para mim. O que acha, doutor Gilberto Schwartz? Paulo Roberto Otifontes, Luiz Pereira Lima e João Yanis. É um time de primeiro. Se eu tivesse ficado doente, eu ficaria nesse dia e seria cuidado por eles. Seu ponto final, doutor. O meu ponto final é o seguinte: eu acho que as transformações que sem sangue, nos tempos de paz, elas são mais lentas, mais complexas. Eu estou muito otimista com essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma reforma previdenciária e trabalhista, que não precisa ser perfeita, mas esse é um tema que era intocável no passado. Então, eu acho que é um bom começo, porque são temas muito complexos, né, e intransponíveis no passado, né? Então, eu acho bacana. Por que não profissionalizar a carreira política? Apenas uma ideia. No meu modo de pensar, isso evitaria o comentário de que criança preside não dá voto, pois sendo uma profissão com formação acadêmica, o mesmo se manteria no cargo pelo desempenho e não pela bajulação, propina ou troca de favores entre iguais. Daniel Albernaz. Aliás, na China é assim, é uma carreira. Existem universidades de políticos. E a pessoa vai ocupar prefeitura, vai ocupar governo, até presidente da República, na meritocracia. Mas nos Estados Unidos, a AMA, American Medical Association, tem cursos, né, para os que pretendem se candidatar, para instrumentalizar, inclusive auxiliar a falar em público, enfim, né? Estabelecer sua plataforma de propostas, uma se forma preparar, né? de Como qualquer coisa, preparar, né? E qualificar os candidatos. Só que eu gostaria também, doutor Paulo, que colocasse aqui no Brasil essa universidade igual da China com a penalidade, né, que eles têm, que lá o corrupto leva uma bala e não incomoda mais. E os pequenos corruptos perdem a mão. Seria excelente. Tem gente sem as duas mãos na China. Já temos um sem dedo aqui, né? Já temos um corrupto Doutor sem Sérgio dedo. Pena deveria emprestar seu sobrenome para o DNA dos brasileiros. Quem sabe, professor Gilberto, esta é uma nova droga para modificar o DNA do STF. Assina quem? LPL. O nosso grande amigo, manda um abraço para ele, Luiz Pereira Lima, está assistindo o programa aqui. Grande abraço. Vou montar uma bancada Pereira. aqui. Genaro Baroni Borges, Luiz Pereira Lima, Paulo Roberto Otifontes e o doutor... O bisturi dele salvou um amigo meu esses dias, o Luiz, olha, um grande cirurgião. Um abraço. Obrigado, doutor. Meu colega de turma. Isso aí. O Luizinho e o Pedrinho. O Pedrinho, O Pedro Pimentel, Pedro Pimentel também. Excelente, Então, era grande o cardiologista. O Luizinho e o Pedrinho, eram os três. Isso. Que maravilha. Obrigado, Gilberto Schwartz, pela sua participação. Obrigado, doutor Brito. Eu quero agradecer ao Gilberto, ao Rogério Mendes, por ter cedido para o programa, doutor Brito. Eu estou muito agradecido, Rogério. Certo. É brincadeira, meu amigo Rogério Mendes. Doutor Golo, obrigado também. Eu que agradeço. Ele e o Pivo. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação dos empresários, enfrentando a ala médica aqui. Tá certo. Estamos bem, se a gente tem um problema de saúde hoje aqui, estamos cobertos. E vem aí ela,
Esta já fez rejuvenescimento natural. Natural, não precisa de artificialismos. Vera Armando, no Jornal da Pampa. E nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.